Meu trabalho ele não é original, tá? O meu trabalho ele é um professor lá do Departamento de História e Filosofia da Ciência de Cambridge, escreveu um artigo, Tim Lewis, que eu vou mencionar aqui, escreveu um artigo com essa temática. Tá? E é um artigo programático, é um artigo geral. Então, a minha função, tomei isso como tema, por conta do interesse na discussão. O meu trabalho, na verdade, é tentar desenvolver algumas particularidades que o artigo lá nem tem o objetivo de desenvolver. É um artigo, como eu já falei, bem programático e bem geral. Então, o meu trabalho aqui é desenvolver algumas coisas lá do artigo do professor Nunes. Tá? Basicamente, essa é a ideia. Tá? Bom, há uma similaridade temática, então uma ambientação para o meu trabalho já foi colocada pelo Paulo agora à tarde, de certo modo a gente está bastante próximos aí na nossa discussão. Tá? Bom, eu parto aqui de uma premissa, tá? Que obviamente, como tudo em filosofia, né, pode ser mais ou menos discutível, mas a gente tem que partir de algum ponto, né? Então, o ponto que eu parto aqui, em geral, isso está colocado de modo bastante representativo na literatura da filosofia da ciência, de que as ciências naturais, né, são bem-sucedidas. Tá? Por geral, as razões são razões familiares, né? Tem métodos eficazes, seleciona a melhor explicação, para a gente montar uma rotina aqui geral de uma ideia geral também. Tá? Bom, isso aqui é um senso comum em filosofia da ciência, ainda que tem algumas ressalvas, principalmente de filósofos como Feyerabend. Bom, tem 3 slides que vão cortar, e aí eu leio aqui para vocês. Tá? Já viu, fez o edifino aí, né? Bom, tendo a ciência assumido, então, essa tese de que a ciência é bem-sucedida, não surpreende, então, que em 1977, quando esse sociólogo da ciência, lá da escola de Edimburgo, né, o David Bloor, ele apareceu com esse livro, Conhecimento Imaginário Social, e deu origem a um programa de pesquisa em sociologia da ciência, também chamado de programa forte em sociologia. Tá? O Bloor ele sugeriu uma coisa, então, que era a seguinte: o sucesso das ciências, ali no meio, mais ou menos perto do nome dele, o sucesso das ciências seria tanto fruto de uma fundamentação epistemológica, ou uma tradição popular, quanto de acordos institucionais e sociais. Tá? Então, o Bloor trouxe essa contribuição. Ao contrário, tá? Porque às vezes isso vai transpirar direto aqui nos meus slides. Tá? A resposta que o Bloor está dando para o sucesso da ciência não é só a segunda, tá? De acordos institucionais e sociais. É tanto fruto de uma fundamentação epistemológica quanto de acordos institucionais e sociais. Essa ideia geral vai perpassar os slides. Tá? Muitas vezes é interpretada a contribuição da sociologia da ciência como apenas essas questões sociais, fatores extra-empíricos, né? Não, eles apostam nas duas coisas. Tá? Bom, então, para se compreender o êxito de uma teoria específica, você tem que compreender tanto os métodos quanto o contorno social que possibilitou tal êxito. Então, são as duas coisas. Tá? Bom, o movimento sociológico foi recebido de modo muito crítico pela filosofia da ciência. Tá? Tem vários artigos e trabalhos sobre isso. Tem vários argumentos também. Eu estou trabalhando, no momento, um orientando meu, Gabriel Sardi, numa taxonomia desses argumentos. Tá? A gente está fazendo esse trabalho. Tá? Mas um argumento, assim, que normalmente, talvez até seja um meta-argumento, ao final dessa taxonomia, a gente vai descobrir que é um meta-argumento. Mas, enfim, a gente está lá empilhando esses argumentos todos e vendo como é que a gente classifica. Tá? Basicamente, a ideia está ali no meio. Tá? Ou o sucesso é explicado epistemologicamente, ou é explicado socialmente. Tá? Esse foi o desafio que a filosofia da ciência colocou para o programa forte. Tá? Tem uma disjunção aí. Tá? Então, ou você explica por meio das categorias tradicionais da filosofia da ciência, ou você explica por categorias sociais. Bom, explicar socialmente é dizer a realidade não ocupa papel nenhum para a aceitação de uma teoria bem-sucedida. Tá? Então, isso é um absurdo. Tá? Então,
Se isso é um absurdo, a única explicação possível seria epistemológica. Eles colocam a crítica que foi feita ao programa Forte, então foi o quê? Ou é uma causa, ou é outro tipo de causa. Ou é um tipo de causa, perdão, ou é outro tipo. Um tipo é absurdo, porque exclui a natureza. Logo, a única razão é epistemológica. Tá? Esse foi o desafio que foi colocado aí, tá? Pela filosofia da ciência. Tá? Bom, os filósofos, eles não queriam, ao colocar esse desafio disjuntivo, extinguir a sociologia da ciência. Esse é um ponto muito interessante. Tá? Eles queriam dizer o seguinte: a sociologia da ciência ela pode continuar existindo, mas ela vai ser feita num... Isso aqui, por exemplo, não deveria estar acontecendo. Né? A minha palestra não deveria estar acontecendo. Não deveria haver num departamento de filosofia alguém que trouxesse a contribuição da sociologia. Tá? Então, alguém que vai tratar de aspectos sociológicos, ele vai fazer isso separadamente. No departamento de sociologia, ele vai fazer um livro falando os fatores sociais que conduziram à aceitação de Newton, mas nunca ele vai fazer de modo conjunto com a filosofia. Tá? Então, a sociologia da ciência ela seria não epistemológica, não cognitiva. Então, ela pode continuar existindo, como na verdade sempre existiu. Aliás, só um parênteses, é chamado de programa forte porque o Bloch chamou os sociólogos anteriores, como Mannheim, Robert Merton, de programa fraco. Eles viam um papel para a sociologia, mas de modo não cognitivo. Tá? Dos filósofos da ciência, Laudon, Lakatos, não tem muita leitura, Kitcher também, vocês podem continuar existindo, desde que não tentem explicar de modo cognitivo a ciência. Tá? Basicamente isso. Bom, essa oposição geral, ela corresponde a uma forma específica de oposição, que é a oposição entre realismo científico e construtivismo. Para o realista, as teorias se referem, Caetano deve falar bastante disso daqui a pouco, as teorias se referem a objetos reais, produzem conhecimento, são superiores às suas rivais do ponto de vista explicativo. Tá? Então, essas são as razões de aceitação. A teoria se refere a objetos reais ou não? Elas produzem conhecimento ou não? Elas são superiores às suas rivais ou não? É isso que determina a razão de uma aceitação. Tá? Então, o realista também rejeitaria, no primeiro momento, o construtivismo. No entanto, alguns esforços têm sido feitos. Um deles é esse que eu mencionei para vocês, esse artigo do professor Tim Lewis. Tá? Para ele se exagera a sua posição, né? E ele coloca, então, que existe uma possibilidade, sim, de cooperação entre os dois trabalhos. Ele coloca isso de uma maneira muito geral no artigo dele, como eu já falei. O objetivo dele ali é programático, e eu estou seguindo a orientação, tentando colocar mais conteúdo ali, tentando reforçar essa tese. Tá? Bom, o Lewis faz isso que eu tenho que explicar, porque vai aparecer na apresentação, ele faz essa relação a partir de uma doutrina epistemológica. Bom, aqui eu tenho que jogar muito limpo com vocês. Tá? Uma série de partes desse trabalho são trabalhos anteriores, então eu estou montando uma rede de trabalho aqui a partir do que eu e o grupo lá já produzimos, o grupo de pesquisa já produzimos. No entanto, essa questão aqui, que é o suporte filosófico que o Lewis coloca, para mim é uma novidade. Né? Então, eu estou apresentando, na verdade, até pela primeira vez, aproveitando a oportunidade que o Robson me deu e trazendo isso a primeira vez. Então, qualquer crítica, qualquer outra parte do trabalho também, mas aqui, principalmente, ele está ainda bastante embrionário. Tá? Como essa é a posição do Lewis, eu estou trazendo também aqui. Tá? Então, a relação entre o realismo e o construtivismo, o Lewis faz a partir do confiabilismo. Qual é a ideia do confiabilismo? Por isso que me agradou no artigo, e é isso que eu quero dizer. Tá? A justificação de uma crença depende não tanto da crença em si, Paulo, mas da confiabilidade dos mecanismos que formaram essa crença. Tá? Bom, essa é a ideia do confiabilismo que vai costurar aqui a possibilidade dessa cooperação. Tá? Então, a justificação da crença não depende tanto da crença, mas dos mecanismos, se os mecanismos para a formação da crença foram ou não confiáveis. Tá?
Bom, a minha apresentação tem 4 partes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar que existe uma relação entre o realismo e o confiabilismo, e o realismo e o confiabilismo sócio-construtivismo, né? Para isso eu vou apresentar um argumento realista e vou explorar um dos constituintes do argumento, que é o quê? Uma noção que também é utilizada pela sociologia da ciência, a noção de conhecimento anterior, tá? E eu vou tentar mostrar, né, que é na noção de conhecimento anterior, que é usada tanto pelos realistas quanto pelos construtivistas, que é nessa noção que vai ter também a noção associada de confiabilismo, tá? Essa é a ideia de trabalho. Tá? Então, juntar realismo e construtivismo via confiabilismo. Essa é a estrutura, tá? Primeira parte eu vou apresentar, então, um argumento realista, com destaque para um conceito de conhecimento anterior. Na segunda parte eu vou para o construtivismo. A terceira parte eu vou tentar juntar tudo. E na conclusão eu vou tentar fazer um acréscimo aqui. É muito argumentado por vários filósofos da ciência, vários filósofos realistas, que trazer a contribuição do construtivismo para o debate sobre a ciência significa colocar a ciência em risco. O argumento que eu vou trazer aqui eu não vou ficar silente sobre isso e eu não vou deixar para depois. O argumento que eu vou trazer aqui é o contrário disso. Quando você traz fatores sociais, fatores políticos, fatores históricos, a ciência fica ainda mais defensável. Então a minha posição aqui, a posição que eu vou trazer, baseada na literatura família, claro, né, é de que quanto mais fatores extra-empíricos e extra-teóricos, mais forte ainda fica a ciência. Ou seja, a minha posição é conservadora, tanto quanto a dos filósofos tradicionais. Apenas o argumento vai ser diferente. Tá? Então, isso vai ficar para a conclusão. Tá? Bom, esse é um argumento clássico, eu vou usar ele para a ciência. Às vezes ele é usado para defender o próprio realismo. Não faz parte do meu debate. A gente está aqui professores de licença. Bom, o argumento, um argumento importante aí, que o realista coloca, é esse aí, tá? Você tem que explicar um fenômeno, você tem uma hipótese que explica melhor o fenômeno do que outras rivais, essa hipótese está de acordo com o conhecimento anterior, então você pode acreditar na verdade dessa hipótese. Basicamente é esse o argumento da inferência da melhor explicação. Sei que vocês estão aqui numa questão de inferência da melhor explicação, abdução, tem diferenças internas, inclusive na formulação desses argumentos, tá? Se alguém pegar aí o livro do Lipton, capítulo 4 lá do livro do Lipton, tem uma formulação diferente do argumento da melhor explicação, tá? Eu estou colocando a formulação clássica do Gilbert Ryle, tá? Bom, posso passar esse slide? Posso ir adiante? Tá? Vou passar. Bom, esse argumento foi muito criticado pelos antirrealistas, tá? Então, e uma crítica maior que foi feita a ele foi por esse filósofo, Blas von Frassen, nesse livro Filósofos da Ciência, tá? O von Frassen, essa crítica é importante, ela está aí porque ela é importante para a sequência do conteúdo, tá? Senão, pensei em não colocar, tá? Porque parece que está desviando, mas não, essa crítica é importante. Von Frassen, ele disse o seguinte, você tem lá a lista, a série. Você tem lá a série. A série está na premissa B. Você tem uma hipótese e rivais. Tá? Tem uma hipótese e rivais. Von Frassen diz o seguinte. Bom, imagine o seguinte. Imagina que a série seja ruim. Você tem lá várias hipóteses, mas você ainda não considerou uma outra. Talvez ainda nem tenha surgido. Essa é uma crítica bem abstrata dele, tá? Mas que nos ajuda a pensar aqui, pois ela é uma crítica bem distante da prática científica real, mas ela é interessante, tá? Ele diz o seguinte, se isso é possível, ou seja, pode ter uma outra hipótese, a gente estava diante de um conjunto defeituoso de hipóteses, tá? Bom, como é que a gente sabe se a gente não está diante de um conjunto defeituoso? Você teria que assumir um privilégio epistêmico. Teria que dizer o seguinte,
Eu tenho um privilégio epistêmico que me diz, eu estou diante da série correta, da série adequada. E o Von Franz diz que esse privilégio epistêmico não tem nenhum tipo de base racional. Nós não temos privilégio. Tá? Por que eu estou mencionando isso daí? Porque é exatamente aí que vai surgir a premissa C. Tá? O argumento originalmente só tem a premissa A e B. A premissa C surge da crítica ao Von Franz. Tá? A premissa do conhecimento anterior. Tá? A segunda parte, tá? De acordo com Lipton, nós temos um privilégio. Peter Lipton, tá? Um grande defensor e referência da minha explicação. O Lipton, ele diz o seguinte: uma das tarefas dos cientistas... Não, isso sou eu comentando o Lipton. Bom, tanto faz, tá? Uma das tarefas dos cientistas, quando esses se debruçam diante da tarefa de avaliar as teorias, é verificar a relação das teorias em competição com o conhecimento anterior. Então, quando o cientista está fazendo escolha de teorias, ele tem sim um privilégio. O privilégio do conhecimento já consolidado. Tá? Então, ao contrário do que o Von Franz disse, não, nós nunca saberemos se estamos diante da série correta. Tá? O Lipton está dizendo, ok, não tem como responder isso, é um desafio cético dos mais difíceis de filosofia da ciência. Aí o Lipton responde com a prática científica, dizendo, não, na prática científica, os cientistas, eles assumem na prática deles um privilégio, sim. Que é o quê? De que existe um conhecimento já em andamento e se a tua hipótese, se você conseguiu selecionar uma boa hipótese e ela está de acordo com o conhecimento anterior, isso sim seria um privilégio. Então nós temos um privilégio. Deixem em suspenso a questão de quem tem razão aqui, se é o Von Franz, se é o Lipton. Eu só estou mostrando a origem da premissa, tá? Do conhecimento anterior, porque que ela emerge aí no nosso debate. Tá? Então, o conhecimento anterior é um conhecimento já consolidado e é um guia para sabermos se estamos, quando da produção de uma novidade, diante de uma produção igualmente confiável. Né? Você tem uma produção que está de acordo com todos os cânones da ciência em vigor. No mínimo, tem sentido o que você está fazendo, usar uma linguagem do senso comum. Tá? Para a minha palestra aqui, o que é importante? É caracterizar, não tanto caracterizar o conhecimento interior, quanto dizer que essa noção, do modo como ela foi defendida pelos realistas, ela conecta o realismo com a prática científica real. Tá? O Von Franz colocou uma objeção super abstrata, né? E o realismo respondeu com a prática científica real. Tá? Esse é um ponto importante para a sequência que eu vou colocar. Tá? Bom, aí a defesa do Lipton disso, tá? Ele está argumentando em favor da prática real. Tá? Bom, o que nós temos até aqui? Então, vamos passar para a segunda parte. O que nós temos até aqui? Tem um argumento de B, destacamos ali a premissa do conhecimento anterior, e mostramos que a gênese dela é uma gênese que revela a relação entre conhecimento anterior e prática científica. Essa é a primeira parte do que eu quero apresentar. Eu vou pressupor isso para frente, então, tirando só um pouquinho da regra de fazer as perguntas depois, mas só com uma questão em relação ao entendimento. Alguém, esse slide aqui, ele sintetiza. Então, nós temos um argumento, a noção de conhecimento anterior extraída do argumento, e a importância disso que foi extraído lá com a prática científica. Ok? Segunda parte, então, construtivismo na ciência. Tá? O Paulo já apresentou um pouco, né, na tarde. O Glor apresentou as 4 teses do construtivismo. Eu vou trabalhar só com a primeira, tá? É a noção de causalidade. Analisar sociologicamente o conhecimento científico deve ser de modo causal. Tá? Fatores sociais, eles são causais. Eles não são, na análise, é isso que é o problema forte, eles não são, na análise, acessórios. Eles não são nota de rodapé. Eles não estão num livro separado. Eles são causais, tanto quanto é causal a simplicidade, quanto é causal a causalidade no sentido científico, quanto é causal a elegância matemática,
quanto é causal o poder explicativo. Tá? Então, para o Bloch, os fatores sociais são causais, tanto quanto são os fatores epistemológicos. Tá? Bom, vamos lá, agora começa. A gente pode começar a pensar que a afirmação de que fatores sociais e políticos devem ser admitidos equivale a negar a importância da realidade como um fator causal. Aliás, esse foi o ponto, só me permitem aqui, tá? Esse foi o ponto que me aproximou teoricamente dessa escola, quando eu percebi isso daqui. Eu percebi o contrário disso daqui. Eu percebi que admitir fatores sociais não equivaleria a negar a realidade. Tá? Não há a disjunção, aquela inicial colocada pelo Jerry Schleppin, pelos realistas de modo geral. Né? Foi aí que eu comecei a me aproximar. Tá? Bom, e as declarações dos realistas em geral são essas aí, como de um grande realista, que a gente aprendeu muito, chamado Nini, nunca sei pronunciar, também não sabe, Nini outro, uma coisa assim, ele é finlandês. Tá? É finlandês, né? Tá? Se a verdade e a realidade são relativos ao interesse, o relativismo é uma ameaça. Alan Nelson, outro realista, os fatos são determinados pelas escolhas, não pela realidade objetiva. Vai ter o Siegel agora. Tá? Aí tem aqueles truques semânticos. Se a verdade é relativa, o relativismo só pode ser relativamente verdadeiro. Essa é a questão, né? Tá? E o Kukla também falando de que os construtivistas eles defendem a produção de fatos sociais. Exato. Bom, diante de tudo isso que o realista fala, eu acredito que tem três questões que a gente tem que separar aí, para começar a entender um pouco do construtivismo. Tá? Bom, isso aqui eu já falei um pouco, tá? A crítica realista é do ou é fator social ou epistemológico. O problema é que isso não está na literatura. Direto, tudo não é tanto que eu tenho que falar, tá? Essa disjunção não está na literatura. Se você quer criticar, você tem que produzir outro. Está cheio de coisas lá para criticar. Cheio de erros lá, cheio de defeitos lá. E esse não é um deles. Esse ou não está lá. Segundo lugar, também é um ponto que a gente está tentando fazer um trabalho de uma taxonomia do que são fatores sociais lá no nosso grupo, é uma parte mais lenta, é o seguinte: os realistas, quando eles falam de social, eu acredito que eles não sabem o que eles estão dizendo, ou estão dizendo algo muito pobre e muito simbólico. Tá? Vou dar um exemplo aí de um livro que o Alessandro teve que ler, o grupo leu o livro do Stanford, né? E o Stanford, nos exemplos que ele dá lá, a fonte do Stanford é o Medieval Revolution, do Bowlby, né? Tá? É o seguinte, numa perspectiva do construtivismo, a gente explica, isso está nesse livro aí, tá? Por que o Mendel foi ignorado até 1900, tá? Tanto por razões epistemológicas quanto por fatores sociais, tá? Mas principalmente porque, na época do Mendel, o que ele fazia era totalmente, inclusive para ele mesmo. O objetivo dele não era iniciar a ciência da genética, né? O objetivo dele era outro. Tá? Então, tudo aquilo lá que ele estava fazendo não encontrou respaldo na genética, por uma razão muito simples: não existia genética. Não tinha genética. Genética trata da transmissão de caracteres hereditários. Né? Esse ponto específico acerca da transmissão só vai começar no final da década de 90 do século XIX, com a Claire. Não tem genética na época. Tá? Não ter genética na época é uma questão social. Não ter genética na época é social. Tá? É uma sociedade que não pensa do modo como nós pensamos. Tá? Agora, a impressão que dá quando os realistas estão escrevendo é que eles querem saber
como que era, é que aí falta um pedacinho do slide, tá? Como que era a cidade que o Mendel vivia. Isso não faz tanta diferença. Tá? Às vezes pode até ser importante. O realista ele desqualifica o social. Assim, não, então tem que ver onde ele estudou. Às vezes é importante, às vezes não é importante. Esse fator aqui, isso daqui, é importante. Toda a história da biologia, feita depois da década de 30, 40, já com os nossos padrões historiográficos, coloca isso aqui como uma questão decisiva. Isso não é puramente científico, é social também. É uma sociedade que não pensa da forma como a gente pensa. Então, fechando esse ponto, o que é social? Social não é esse social que o realista coloca de algo muito simplório, né? O social no sentido mais amplo. É um ponto que eu gostaria de desenvolver mais, tá? Obviamente. Bom, nenhum construtivista hierarquiza a relação epistemológico-social. Qual que é o mais importante? Ambos os fatores são importantes. Tá? Ambos os fatores são importantes. Esse livro é um bom livro sobre o assunto. Ela dialoga com o Kitcher. Um bom livro sobre o assunto. Tá? Então não tem hierarquização. Primeiro os fatores sociais, depois os epistemológicos. Tá? Bom, um exemplo que reúne as três afirmações acima não é uma disjunção. Não é uma disjunção. O social é algo amplo. O social é algo amplo e não tem hierarquização. Um exemplo que reúne bem isso é o exemplo da teoria da fermentação biológica do Pasteur. Ela se estabeleceu pela incidência empírica e teórica quanto por estrutura social. As duas coisas. Tá? A sociedade da época do Pasteur legitimava a existência de problemas práticos. Ela não foi gerada. Tem uma historiografia que às vezes é contada, que às vezes surge aí, né? E dizem que o Pasteur começou os trabalhos dele por causa de demandas da indústria cervejeira da cidade de Lille, onde ele dava aula. Ele não começou o trabalho por causa disso, já está documentado por historiografia. Tá? O interesse pelo tema é anterior à demanda de um industrial lá que procurou ele para fazer uma conservação da cerveja melhor. Tá? Ou seja, o social não antecedeu ao epistemológico. Tá? Vai voltar. Qual é o social? O social é o social. É o projetor ou o computador? O projetor, hein? Tá saindo dois. Deu. Beleza. Agora sim, então tá. Para frente. Aí, então tá. Não era diante do Pasteur? Tá certo. Então tá. Isso aí. Esse aí. Tá? Bateu uma só e deixa. Tá, aí vamos lá. Categoria de conhecimento anterior, então agora que a gente já limpou um pouco o terreno, né? Ela é uma categoria bastante empregada pelos nossos construtivos, tá? Aí, já. Um exemplo disso está nesse livro, tá? Se quiser ver aí, moda, esse é um clássico, tá? Esse realmente é um documento, tá? Não é um livro assim que você vai dizer, nossa, eu concordo com o livro, não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que essa é uma apresentação do que realmente é o construtivismo. Esse livro aí do Barnes, Bloor e John Henry, tá? E o exemplo deles é o da carga elétrica do elétron lá do Miller, tá? E o conceito que eles usam é o conceito de conhecimento anterior, tá?
E aí eles mostram como esse conceito de conhecimento anterior é tanto epistemológico quanto social das instituições da época do Milton. Bom, o realista pode responder dizendo, não, peraí, tudo que nós precisamos para entender Milton e outras coisas já tem na inferência da melhor explicação, tá? Especialmente a noção de conhecimento anterior. Tá? A gente não precisa de mais nada. Tá? Eu vou responder isso agora na terceira parte, na terceira e última parte desse trabalho. Tá? Vamos só fazer um resuminho do que a gente tem, aí a gente não se perde. Vamos lá. Eu tenho, de novo, então, o argumento da inferência da melhor explicação, destaque conhecimento anterior. Eu tenho o sócio-construtivismo, fatores sociais e conhecimento anterior. Tá? Juntando os dois, eu tenho conhecimento anterior e prática científica institucionalizada. Sempre lembrando que na hora lá de responder ao Wolfram, quem trouxe a prática científica foram os próprios realistas. Isso é importante do ponto de vista argumentativo. Então a gente não está introduzindo aí nenhuma variável oculta ou inexistente no debate. Tá? Bom, eu vou trabalhar rapidamente, tá? São vários episódios que tem aí, tá? Eu trabalhei com os dois primeiros, o terceiro espero um dia poder fazer, tá? E eu vou trabalhar com o do meio ali, são 5, 6 slides apenas, tá? Bem rápido, para mostrar como que a gente pode entender uma parte de um episódio científico, que é o modo como o Darwin abriu a origem das espécies, uma analogia entre seleção artificial e seleção natural, usando tanto o realismo quanto a explicação socioconstrutivista, tá? Bom, um ponto metodológico importante, tá? Quando a gente está falando de conhecimento anterior, não é algo dedutivo, né? Eu pego lá um conhecimento que é compatível, tá? Eu gosto muito dessa noção de conhecimento anterior, fiz em conjunto com uma orientanda minha um artigo com uma classificação de possíveis tipos de conhecimento anterior, que a gente espera estender isso em breve. Tá? Eu gosto muito dessa noção e o que a gente entendeu ali, e que a gente produziu o artigo, foi de que o conhecimento anterior exige criatividade por parte do cientista. Não é simplesmente pegar algo pronto e aplicar na sua teoria. Tá? Bom, então são 5, 6 slides onde eu fecho a questão aí via Darwin. Tá? O Darwin, o grande ponto dele era sustentar a ideia de seleção natural, tá? E ele usou várias estratégias, a interdisciplinaridade, como se diz, né? É uma prática do Darwin. Um desses exercícios interdisciplinares fez com que ele produzisse uma analogia que é muito famosa, assim que abre a origem das espécies, o primeiro capítulo inteiro dedicado a isso, que era fazer analogia entre a prática de seleção dos criadores de animais e horticultores, né, com a seleção natural. Tá? Só um parênteses muito rápido. O Darwin aqui, ele fez algo, isso está num artigo que eu vou mencionar aqui para vocês, algo realmente inusitado. Ele fez uma analogia sem ter o análogo. Ele não tinha o análogo. O Darwin foi realmente muito engenhoso aqui. A gente, quando faz uma analogia, a gente tem um análogo. Tanto que não funciona fazer uma analogia com algo que o interlocutor não conhece. Né? Eu não posso, quem não conhece Londrina, aqui eu não posso dizer, tal cidade é parecida com Londrina, se você não conhece Londrina, né? Foi o que o Darwin fez. As pessoas não conheciam, ele queria fazer analogia, por isso fortaleceu o argumento dele, então, mas o desconhecido, o que era? A seleção natural. E o que o Darwin faz? Diz, existe uma analogia entre isso que eu não conheço ainda, que eu quero provar, com algo que pouca gente conhecia, que era a seleção artificial. Então ele tem que, de certo modo, criar as condições para que a analogia se estabeleça. Aí, genialidade. Bom, a seleção é muito simples. A natureza, diz o Darwin, a natureza, né, a seleção natural, a natureza seleciona as espécies da mesma forma que os criadores e horticultores selecionam os melhores exemplares de uma espécie para produzir melhores exemplares. Tá? É isso que o Darwin está dizendo. O problema é o seguinte, isso aqui é uma frase, tá? Isso aqui é literatura.
Tá? Todo mundo entende. O problema é que, não sei se tem alguém aqui dentro, eu não estou entre eles, a gente não sabe o que é aquilo ali. E na época do Darwin, poucos naturalistas davam importância a isso aqui. Ninguém conhecia isso aqui, isso aqui não é uma frase, né? Isso é um conjunto de práticas lá. E o Darwin quando o Darwin vai escrever isso daqui, as pessoas vão olhar para ele e não vão entender o que é isso. Mas eu nem sei que os criadores, nem sabia que existiam criadores. Nem sabia que esses caras, eles fazem seleção, né? Não sabia. Os caras estão lá no campo, eu estou aqui na cidade. Não conheço eles. Aí Darwin diz, então já vai conhecer. Tá, é isso aí, tá? Tinha um problema para ele fazer analogia. O problema é isso que eu acabei de falar. Ninguém conhece a prática dos criadores. Ela não era um conhecimento, ela era uma prática deles. Tá? O que o Darwin vai fazer? Pô, eu preciso da analogia. A analogia é importante para ele, por várias razões. Então, que tal transformar essa prática, mostrar para as pessoas que essa prática é um conhecimento científico? A origem da espécie, a segunda parte do primeiro capítulo vai mostrar isso, diretamente. A primeira parte do primeiro capítulo mostra isso indiretamente. Tá? O que o Darwin disse lá? Na primeira parte do primeiro capítulo, ele mostra os resultados que ele fez com os cruzamentos que ele mesmo realizou com pombos. Na segunda parte do primeiro capítulo, ele diz: eles são bem-sucedidos empresarialmente, eles eram estudados, tinha uma literatura sobre eles, e o trabalho deles era muito complexo. Não é qualquer um que faz, precisa ser especialista. Tá? Bom, esses aspectos não são um conhecimento científico, não é comum, né, o cientista dizer, veja, os ingleses estão produzindo cavalos de corrida muito mais velozes do que a linhagem árabe. Não é exatamente algo que a gente considera científico, só que o Darwin está colocando isso lá. Ele está chamando isso para o debate, para dizer, veja, atrás disso daí, ser bem-sucedido, ser estudado, ser especialista, atrás disso daí, é isso daí que revela, de acordo com o Darwin, a cientificidade deles. Tá? Eles foram importantes lá para o Darwin, eles foram causais. Tá? Se não fosse, o Darwin simplesmente teria dito, vejam, em um parágrafo, seleção natural que a gente não conhece ainda é igual a seleção artificial. Ponto. Ninguém conhecia seleção artificial. Então o Darwin teve que fazer isso. Tá? Bom, então ela foi construída. Ele fez o trabalho teórico experimental e ele legitimou socialmente esse grupo. Tá? Darwin estava sendo um porta-voz desse pessoal. Estava falando por eles. Darwin quer que as pessoas entendam o que eles fazem. Esse entendimento não é óbvio, simples de ser obtido. É interessante, né? Porque aí tem um ponto histórico, historiográfico e histórico importante. Quando você abre hoje a origem das espécies, você diz, claro, puxa, você tem que ler ele como se estivesse em 1859, onde o campo está muito distante lá dos leitores, onde você não sabe o que os caras estão fazendo. É assim que está sendo lida a origem das espécies. Tá? Olha o que o Darwin diz, está no meio ali. Para compreender o que esse pessoal faz, é indispensável ler algumas das numerosas obras desses assuntos e analisar os próprios animais. É difícil fazer isso. É isso que o Darwin está dizendo. Tá? Darwin, então, muda o foco da sua apresentação. A origem das espécies teria 40 capítulos. Tem 13. 12 ou 13, nunca lembro. Tá? Ele para de apresentar. Ele conta lá os experimentos que ele fez com os pombos, ele diz que é difícil, tem que ler muitas obras, tem que assinar muitas revistas, ele fala, tem que ir em muitas feiras de exposição. E aí ele para de apresentar isso. O segundo capítulo, inclusive, ele vai começar a falar da variação no estado selvagem. O primeiro capítulo é a variação no estado doméstico. O segundo é a variação no estado selvagem. Ele larga isso daqui. Larga isso daqui, mudando o foco de sua apresentação. Olha, deixa para lá o trabalho dos criadores.
basta você, mais ou menos como a resposta que o Sr. Rodrigo deu ali, né, pro Robson, né? Acredite em mim. Acredite que o meu método é confiável. Acredite que o método deles, perdão, é confiável. E que o meu relato sobre eles é confiável. O Darwin abandona o assunto. Tá? E vai colocar essas questões todas ali, do sucesso empresarial, preço, não sei o quê, direção dele. Eu não tenho mais nada a dizer. Tá? Por quê? É melhor acreditar em mim. E eu estou dizendo que o método de produção deles é confiável. Tá? Bom, eu estou encerrando aqui, tá? Bom, desse modo, vemos que não se trata apenas de buscar o conhecimento anterior ou remodelá-lo. Tá? É também necessário apresentá-lo como confiável, porque muitas pessoas não conhecem. Tá? A gente chega a essa frase aí do Darwin. Poucas pessoas imaginam quantas capacidades, quantos anos de prática são necessários para se chegar a ser um bom criador de pontos. Aí está o confiabilismo. Eles têm um método que é confiável na produção de conhecimento. Vou lá aqui, não, vamos ver se essa noção de confiabilidade pode ajudar a entender a questão. Então, eu falei do episódio, então vamos lá. Vamos ver agora se essa noção de confiabilismo se adequa ao realismo e ao sócio-construtivismo, e com isso encerro. Para o Lipton, que é um realista, os cientistas, quando usam o conhecimento consolidado, não estão apenas usando o conhecimento, mas usando métodos consagrados pela tradição científica, e, portanto, métodos que são confiáveis. Essa é a defesa do Lipton, da noção de conhecimento anterior. Tá? Então, o realista realmente está, como o Lewis coloca, o realista realmente está próximo aí dessa noção de confiabilismo. Tá? Fica claro isso pelo Lipton. Não é apenas um conhecimento, o método também é confiável. Tá? O mesmo se aplica ao sócio-construtivismo. Tá? As instituições que abrigam o conhecimento anterior são confiáveis. Dialogam com a sociedade como um todo, etc. Tá? Então, o confiabilismo também parece que está presente aí no sócio-construtivismo. Como eu falei, essa é a parte que eu estou construindo ainda. Tá? Toda a crítica e sugestão aí é muito bem-vinda. O importante é que nenhum construtivista está dizendo que o conhecimento anterior não é verdadeiro e nenhum realista também está negando a importância das instituições. Tá? E um ponto que é importante aqui dessa complementaridade é a seguinte, que o Lewis coloca. Esse é o ponto que me interessou do artigo. Tudo isso é as considerações que ele faz. Tá? Eu resumi ali no slide. Aponta um interessante programa de pesquisa, a saber, investigar que tipos de processos sociais de formação de crenças são confiáveis, em quais circunstâncias eles são confiáveis. Tá? Não é tudo. Ver quais processos de formação, quais processos sociais de formação de crenças seriam confiáveis. Tá? Travou. Esse aí. Então vamos lá. Existe uma prática que para um cientista de um outro campo é um conhecimento. O que o Darwin faz? Ele mostra que isso é um conhecimento. Tá? Então esse é o ponto aqui que eu estou querendo argumentar, que é a interface entre o realismo e o construtivismo. Tá? Você tem um conhecimento lá que é conhecimento e conhecimento verdadeiro. Não está sendo dito aqui que é uma hipótese, o Darwin só quer agradar os criadores, os horticultores, porque eles são influentes. Não, o conhecimento que eles produzem é conhecimento e conhecimento verdadeiro. Tá? Só que esse conhecimento precisa ser traduzido para a comunidade dos naturalistas, que não conhecem esse conhecimento. Como é que você faz isso?
Darwin fez trabalhos bons, trabalhos empíricos, trabalhos teóricos, leu a literatura e legitimou socialmente e institucionalmente o grupo dos criadores. Ele fez as duas coisas. Tá? A analogia foi produzida tanto pelo conhecimento anterior, quanto pela legitimação da confiabilidade desse conhecimento. Só uma notinha, é um segundo, só porque eu ia deixar ela de canto, mas como o professor Alessandro falou que vocês leram um livro, eu acho que esse ponto que está sendo colocado pode relacionar não apenas realismo, só construtivismo, mas também com o antirrealismo, mais ou menos como propõe o Stanford lá no capítulo 7 do livro que vocês leram. Conclusões. 3 slides já encerram. Ixi. Acabou a bateria. Conclusões são rápidas. São bem rápidas. Os realistas, por tudo que foi dito aqui, então, né? Tudo que foi dito aqui, os realistas poderiam dizer o seguinte, né? Eles estão preocupados com a imagem de ciência que é gerada pelo socioconstrutivismo, tá? Só que só que para um sócio, deixa eu ver o slide melhor. Então, os realistas, pessoal, eles se incomodam, então, que é possível. Quando eu falei ali de aspectos sociais, preço de cavalo, sucesso empresarial, isso pode desqualificar a ciência, tá? A resposta dos socioconstrutivistas com relação a isso está numa frase do Bruno Latour, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: não tentamos solapar a solidez das partes aceitas da ciência. Diz Bruno Latour, talvez o maior socioconstrutivista mais conhecido aí, né? Livro Ciência em Ação. Não tentamos solapar a solidez das partes aceitas da ciência. Somos realistas. O que se produziu e foi aceito por todos é verdadeiro. Tá? Os procedimentos que foram apresentados aqui, os fatores sociais, eles não desqualificam a ciência. Esse é um ponto importante agora, que eu gostaria de ler. Os cientistas, em seus processos de negociação e pelo fato de poderem fazer acordos, não produzem monstruosidades cognitivas. Certas coisas tipo o Lysenko na época do Stalin, mas isso não pode contar para nós. Tá? Se é verdade que cientistas erram, e não é razoável supor que eles possam fazer um acordo decretando que alguma verdade científica possa ser suprimida simplesmente por um capricho da comunidade. Eu já li em vários realistas isso. Não, se é possível supor que a gente vai considerar os acordos, os processos de negociações dos cientistas, então eles podem fazer acordos e produzir o que eles quiserem. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Tá? Uma possibilidade lógica que não né? Tá? Procedimentos institucionais, como o de Darwin, não comprometem a ciência. Ao contrário, eles qualificam a ciência. Estou encerrando. Eles qualificam a ciência por quê? Diante do exposto por Darwin, quem discordar de Darwin se deparará com uma tarefa muito mais árdua. Tá? No entanto, Darwin está numa operação de risco. O Darwin falou que o preço dos cavalos
era um indicativo de cientificidade lá da comunidade. Muito bem. Ele que está dizendo isso. Está dizendo isso para empilhar argumentos. E se o preço dos cavalos cair? E se a comunidade não ficar mais tão bem sucedida assim? E se fizer um curso rápido de seleção artificial, ele disse que era uma especialidade? O último slide, só que eu tenho. Darwin também aumentou o risco do seu próprio empreendimento. O risco aumentou e a analogia darwiniana sobreviveu ao aumento de risco. Ela resistiu a 2 terços, o da natureza e o da sociedade. Assim, o receio realista de que a inserção de fatores sociais desqualifica a ciência não se justifica. Ao contrário, tanto os fatores sociais quanto os epistemológicos eles qualificam a ciência. Era essa a ideia aqui, tá? Mostrar que a inserção de fatores sociais torna a ciência ainda melhor. Então é uma posição conservadora de ciência, tá? Super ter estendido um pouco aqui. Muito obrigado. Tá? Gente, temos tempo para 5 minutinhos. 5 minutinhos, ó. Senão já está com medo de voltar. Eu só queria tirar uma dúvida. Aquela premissa C, ela não deixa um argumento muito forte, porque a hipótese a ser formulada para melhor explicação, ela tem que estar baseada em conhecimento prévio. Isso não excluiria, por exemplo, hipóteses audaciosas? Eu traduzi um texto exatamente sobre isso do Alexander Bird, do Positivaço. Exatamente isso. E para ele é um filósofo realista, tá? E ele fez uma versão da inferência da explicação que ele chama de inferência da única explicação, na revista Cognition. Esse é o título do artigo, inclusive. Exatamente isso. Para ele, o conhecimento anterior é para barrar hipóteses audaciosas. Essa é a ideia dele. As hipóteses audaciosas, elas têm que ser barradas. Para ele, sempre que uma hipótese é produzida, ela tem que estar conectada com o conhecimento anterior. É a noção de evidência que ele tem. Ele fala, estou propondo um novo conceito de evidência. E evidência, para mim, é sempre relacionado ao conhecimento anterior. Excelente, você coloca para o realista é isso, ela tem que estar conectada. Mas isso exclui a prática e a história. Não, só estou colocando o argumento dele. Exclui a parte histórica, porque muitas vezes você pode ter uma relação fraca, você pode construir ela no meio do caminho. Ele está colocando, ele está colocando de um modo formal, assim, produzir uma hipótese necessariamente, para ela ser considerada no pool das hipóteses possíveis, ela tem que estar conectada com o conhecimento anterior. Está declarado por ele. Essa é a resposta dele, que não está de acordo com a prática científica. Às vezes, por exemplo, o Darwin, ele não tinha conhecimento anterior. Ele constrói. Então, mas pela lógica filosófica da explicação do Alexander Bird, o Darwin não poderia ter feito analogia. Não poderia ter feito. Então aquele ali, para mim, o argumento em si, ele é só uma estrutura para a gente começar a pensar. Mas não dá para botar ele para rodar, porque você vai... Por exemplo, esse caso do Darwin, ele tem que sumir da história da ciência. Seria só por mágica. Mas eu acho que é um termo interessante. Eu também, então, dentro do seu trabalho, quando Maria, aparentemente, pelo menos alguns comentários sobre a relação entre o exemplo do Darwin e o mais um esclarecimento que você deve a minha é básica a pergunta, né? Você está um dos pontos centrais aí para propor um trabalho cooperativo é a noção de confiabilidade nos métodos para operar com as instituições do próprio construtivismo. Eu só queria saber assim, o que está dentro das instituições. O que você coloca Como instituição? como instituição? Qualquer instituição relevante, sempre, claro, a instituição científica, academia de ciência, coisa. Isso, sempre. Quer dizer, quando você diz academia, o que você se refere? A
instituição, universidades, departamentos, centros de pesquisa, revistas, laboratórios. E dependendo do caso, questões que envolvem, que tem mais envolvidos aí, você tem instituições, por exemplo, há vários episódios e porque é extremamente, desse modo colocado, me parece que é extremamente vaga a afirmação que as instituições são confiáveis. Quer dizer, no todo, as instituições, mas pode ter casos extremamente complicados dessas instituições ou partes delas, né? De tal modo que fica para eu aceitar a conclusão sua a partir do ponto da confiabilidade dos dois pontos, seria preciso secar as instituições e mostrar que aquelas partes que podem ter problemas não prejudicariam o seu argumento. Não, ajudou e não sabe como você ajudou. Tanto que eu nem tenho resposta para essa parte, realmente. Eu vejo que o realismo é o que é compatível com a epistemologia naturalizada. Naturalizada via sociologia. Quando eu vejo talvez uma dificuldade de aproximação entre confiabilidade, que a epistemologia é externalista, né? Sim. Ou quando você fala em justificação via regras metodológicas, etc., que é muito mais internalista, etc., né? Critérios, cognitivos, na avaliação de teorias, etc. Essa aproximação sem problemas. Você acharia. Tá. Primeira vista, tá. Se é possível, né, juntar tudo e. Num caso é muito mais uma explicação, no caso é muito mais uma justificação. Pensando assim um pouco de classificação epistemológica, muito geral. Não sei se causa alguma estranheza. Seria à primeira vista, você acha que não, porque as práticas metodológicas, as práticas inferenciais, elas são feitas no interior de instituições, de grupos sociais, que se organizam em função, por exemplo, de méritos, de reconhecimento, de expertise, esse tipo de coisa. Então, eliminação de fraudes, claro. Por exemplo, desmascarar, claro. Utiliza dados de uma certa pesquisa, pesquisou para fazer. Quer dizer, eu estou dizendo que seria isso, não sei se é fácil eliminar. É o último, Você começou falando que o problema inicial era como explicar o sucesso da ciência, né? O ativismo aqui, ele acha que você explica socialmente, você está falando psicológico. Mas por que seria necessariamente realista? O que seria não realista? Poderia ser como Lauda, né? Sim. Ela aparece nos dois. O meu slide, ele começou falando, Paulo, uma relação filosófica geral. Eu coloquei o livro do Lecklin ali, o livro do Lecklin deveria aparecer depois que o livro do Lecklin já é uma nova defesa do científico. A reação é filosófica de um modo geral. O realista ele entra nisso daí. Mas de início era geral. O Lauda não é um. No entanto, eu não lembro do tratamento da discussão do Lauda. Eu lembro de outros tratamentos do Lauda. Ou fatores epistemológicos, ou seja mais lado ou. Já valeu ter vindo aqui. Obrigado. Obrigado a vocês, tá? Muito bom.